Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a sua palavra. Nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa vida, esse tempo, meu Pai, que vamos passar na sua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos capacitando, nos conduzindo, nos ensinando. Que o Senhor repreenda da nossa mente, meu Pai, toda distração, meu Deus. Tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai. Renova, Senhor, a nossa mente. Repreende toda resistência, meu Deus, tudo que não vem de Ti. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos dar início a um novo trimestre. Então é uma nova revista com novas lições. Nesse trimestre, o título da revista é A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. O que são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então, Jesus Cristo era judeu, os seus primeiros discípulos, os apóstolos, eles eram judeus, mas agora começa a fase de cumprir o ide de Jesus. Quando Jesus vai ascender aos céus, ele diz assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E fala que é para levar até os confins da terra. Então agora começa essa fase, de ensinar o evangelho para todos, inclusive aqueles que não eram judeus. Então nesse trimestre nós vamos estudar especialmente o livro de Atos, que é quando fala do início da igreja, das primeiras igrejas que foram plantadas, de como os discípulos, os apóstolos, eles foram direcionados pelo Espírito Santo de Deus para cidades, que o Senhor queria que eles fossem, para pregar o evangelho para o povo que eles queriam. E a gente vai ver que foi um início com muitos sinais, com muitos prodígios, com muitas maravilhas, porque era a ação do Espírito Santo mesmo ali, através da vida dos discípulos. E a primeira lição, que é a lição de hoje, é o chamado para os gentios. E nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 2, que diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado de Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegadas a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar
a respeito desse início, né? E aí a gente vê que o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, ele registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Dizendo que o evangelho deveria alcançar a Judéia, a Samaria e chegaria até os confins da terra. E os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a ser a Antioquia. E dessa igreja, caracterizada pela diversidade, pela sensibilidade espiritual, pela prática missionária madura, que o Espírito Santo vai convocar Paulo e Barnabé para a evangelização do gentio a partir desse ponto. Então, nessa época, nesse ponto, nesse momento, o ministério de Paulo, ele se torna central. E o Espírito Santo é mostrado como verdadeiro condutor da expansão cristã. Quando a gente lê os capítulos de Atos, né, a gente vai ver que sempre está escrito assim: e o Espírito Santo disse para eles irem para tal lugar. E o Espírito Santo disse para ir para tal lugar. E o Espírito Santo escolheu tal pessoa. E o Espírito Santo, exatamente como nós lemos no texto de abertura, isso vai se repetir várias vezes. Então, nasce aqui a missão gentílica, né, como resposta ao chamado direto do Espírito Santo de Deus para alcançar as nações. Então a gente vai ver a igreja, ela se consolida ali em Antioquia e ela já estava uma igreja forte, uma igreja com muitos membros, com muitos dons também, né? Homens usados por Deus, porque a gente viu aqui que eles oravam, eles jejuavam, eles eram guiados pelo Espírito Santo. Só que eles não ficaram ali apenas na Antioquia. O Espírito Santo fala: olha, eu quero que vocês vão para outros lugares. E eu quero fulano, Barnabé e Paulo para tal lugar. Então ele fala quem e para onde deveria ir. E a gente vai ver no livro de Atos que isso acontece várias vezes. E o primeiro tópico da lição fala assim: o nascimento da missão gentílica. Então, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Antioquia, ela foi fundada por Seleuco Nicanor em 300 a.C. Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Então, era uma cidade grande, estratégica e importante. Era uma cidade rica, né? Culturalmente, ela era greco-helenista e abrigava significativamente uma população judaica que exercia uma forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. Então, olha só, era uma cidade que tinha um porto, e naquela época e ainda hoje, né, cidades que têm porto são estratégicas comercialmente, porque através do porto, né, chegam mercadorias e são transportadas mercadorias também para fora ali daquela região, daquele país, daquele local, daquela cidade. Então, era uma cidade comercialmente importante. Foi ali que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E não por acaso Deus escolheu a Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações. Uma verdadeira base missionária que enviou vários discípulos para outras cidades e para outros países. Então, realmente foi para as nações. Amém? E aí, o próximo subitem diz assim: profetas e doutores servindo ao Senhor. Nós lemos no texto de abertura exatamente isso, que a liderança local reunia profetas e doutores, ou seja, mestres, pessoas que entendiam da palavra de Deus, né? Então, ministérios que após o período apostólico tornaram-se pilares da edificação da igreja. Era muito importante e continua sendo até hoje que existam esses dois ministérios, o ministério de mestres, né, que são aqueles que vão ensinar, e o ministério de profetas.
Porque os profetas, eles exortavam mediante inspiração direta vindo da parte de Deus. Os mestres, eles exortavam e ensinavam com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Então, durante o serviço ao Senhor, a gente viu que era marcado por jejum e oração. E aí o Espírito Santo de Deus fala com eles. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela que eles eram maduros espiritualmente, né? Que eles buscavam, né? Que eles não estavam acomodados. Ah, eu recebi um dom, eu já aceitei Jesus e eu vou ficar aqui acomodado. Não, eles eram estudiosos da palavra de Deus. Eles eram fervorosos na oração, eles praticavam o jejum, né? Então, assim, eles tinham esse discernimento espiritual porque eles tinham práticas espirituais importantes para isso. Tanto que quando o Espírito Santo de Deus fala com eles para enviar Barnabé e Saulo, eles ainda oram, jejuam e impõem as mãos sobre eles dois antes de enviar. E o próximo subitem diz assim, a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. A igreja, o que ela fez? Respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando obreiros importantes para aquela igreja. Porque o que acontece muitas vezes? As igrejas, elas não querem dispor dos obreiros que são aqueles que se destacam, né? Talvez aqueles que mais trabalham, que mais são usados por Deus. Elas querem que esses obreiros, eles continuem e permaneçam na igreja. Mas aqui a gente vê uma obediência à direção divina. Então Deus falou, olha, eu quero que você pegue esses dois, Barnabé e Saulo, que eram obreiros importantes, e envie eles dois, porque eles vão ser usados. E a gente vê, inclusive, com relação a Paulo, né, a importância que Paulo teve para a igreja depois que ele foi enviado. Quantas cartas Paulo escreveu? Isso serve para nós hoje. Quantas igrejas Paulo fundou, formou, capacitou, orientou, aconselhou. Então, assim, ele foi enviado e ele foi muito usado por Deus. Então, assim, foi importante eles terem obedecido aquela direção do Espírito Santo. E da mesma forma é importante a gente sempre ouvir e obedecer aquilo que o Espírito Santo de Deus fala conosco e fala conosco como igreja também. Então, assim, a obediência, ela é primordial. Nós precisamos aprender a obedecer e a depender do Espírito Santo. E a igreja primitiva, ela dependia do Espírito Santo de Deus, por isso que ela deu tantos frutos. O próximo subitem diz assim, o Espírito Santo e a obra missionária, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos, ele pode ser chamado com justiça. A gente fala Atos dos Apóstolos, mas a gente pode chamá-lo de Atos do Espírito Santo de Deus. Porque os apóstolos, eles eram guiados pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem inspira, quem dirige, quem separa, quem envia os missionários. Naquela época e continua sendo assim hoje. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito Santo de Deus. Sem o poder do Espírito Santo, até os apóstolos permaneceram retraídos com o evento do Pentecostes, porque Jesus falou assim, olha, eu quero que vocês fiquem reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes disso, eles estavam, e eles eram, né, de uma maneira geral, apesar de acreditarem em Jesus, né, de já terem realizado alguns milagres, eles eram tímidos, eles tinham medo. Depois que eles são batizados pelo Espírito Santo de Deus, acontece uma explosão. Eles ficam corajosos, eles ficam ousados, eles são usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, foi o Espírito
Espírito Santo que incapacitou, que enviou, que conduziu e que fez todas as coisas, né? Então eles se tornaram ousados na fé. Então toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito Santo de Deus no coração da igreja. Então, assim, nós devemos ser guiados e orientados pelo Espírito Santo. E o próximo subitem diz o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos, eles viviam cheios do Espírito Santo. Eram homens cheios do Espírito, não existe dúvidas com relação a isso. E por isso eles evangelizavam com tanta coragem, porque a gente sabe que não foi fácil o início da igreja. Houve muita perseguição, eles foram presos, eles foram torturados, eles foram mortos, mas nada disso fez com que eles ficassem com medo e parassem. Antes do batismo com o Espírito Santo, quando Jesus é preso e é morto, os discípulos, eles se espalham, eles ficam com medo, alguns voltam para suas vidas anteriores. Quando Jesus ressuscita, né, e eles veem, né, o que aconteceu, eles, né, ficam ali novamente juntos de Jesus, e aí Jesus fala, olha, vocês precisam do Espírito Santo, vocês vão ficar reunidos, orando, buscando, até serem revestidos pelo Espírito Santo de Deus. E com isso a gente aprende algo, nós precisamos desse revestimento com o Espírito Santo, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado, deve fazer como os discípulos fizeram. Eles buscaram até serem revestidos de poder. Então é importante a gente buscar até que do alto nós sejamos revestidos de poder, né? Então foi o batismo com o Espírito Santo de Deus que deu poder para os discípulos testemunharem a respeito daquilo que o Senhor podia fazer, a respeito de Jesus Cristo para todas as pessoas, independente da posição. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver que eles pregavam o evangelho para servos, para escravos, mas no texto de abertura a gente viu que eles pregavam também para poderosos, para autoridades, para pessoas que estavam na posição de liderança, e todos aceitavam e se convertiam, né? Então, assim, essa unção foi o que fortaleceu a pregação dos discípulos no início da igreja e continua fortalecendo até hoje. E aí o próximo subitem diz assim, evidências da ação missionária do Espírito Santo. As primeiras viagens missionárias mostram de maneira assim clara a intervenção do Espírito Santo. A gente vê como as portas se abriam, como as vidas eram transformadas, como as igrejas elas eram plantadas apesar das perseguições e elas cresciam apesar das perseguições, né? Em Pafos, por exemplo, o confronto entre Paulo e Elimas, que era esse mágico, né, que era judeu, mas era mágico, era um falso profeta, não apenas é um episódio de oposição, mas uma demonstração que nós não precisamos ter medo, porque a luz do evangelho, ela sempre prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A mensagem do evangelho é para todos, todos indiscriminadamente. Infelizmente, existem algumas pessoas que dizem, distorcendo o que está escrito na palavra de Deus, que os ricos, eles não vão ser salvos, que os ricos, eles têm um coração duro, eles têm um coração diferente. Mas a palavra de Deus nos ensina que apesar de talvez algumas pessoas ricas que têm amor ao dinheiro, tenham mais dificuldade para aceitarem Jesus, o evangelho é para todos, independente da classe social, para rico, para pobre,
para pessoas de liderança, de autoridade, principalmente, porque a gente vê isso nitidamente na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Então nós temos que pregar o evangelho para todos. A gente não pode ter preconceito ao pregar a palavra de Deus, né? Porque o Senhor, ele veio para todos, a salvação, ela é para todos, independentemente de qualquer coisa. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O próximo tópico diz assim: a igreja como agência missionária, a igreja que ouve a voz de Deus. A Antioquia, ela serve como modelo para toda a comunidade cristã. Tudo que está escrito na Bíblia não é por acaso. É para nos dar um ensinamento, é para a gente tirar um aprendizado. E com a igreja de Antioquia não é diferente. Por quê? A gente vê que é uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que discerne a direção divina e obedece, né? E nós, como igreja, nós precisamos disso, né? Uma igreja missionária, ela cresce na comunhão e ela age por obediência. Em Atos, capítulo 13, nós vemos que o Espírito Santo fala à igreja e ela se coloca diante de Deus com reverência e com compromisso. O próximo subitem diz assim: uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra a igreja participa ativamente do envio. Ela não retém os seus melhores servos, né, como eu já disse, mas ela consagra ao propósito do reino de Deus. Amém? Então, sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial, né? Faz parte da igreja. Assim como a igreja de Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a se tornar uma base de operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas. Então, assim, a gente sempre tem alguma coisa para oferecer, né, para a obra missionária, nem que seja a nossa intercessão. Porque o trabalho missionário, ele precisa de intercessores. Obviamente que precisa também de recursos, precisa de dinheiro, mas precisa de intercessores. Porque a guerra espiritual daquelas pessoas que estão fazendo a obra de Deus é muito grande. Então, o trabalho dos intercessores é muito importante. O próximo subitem diz assim: uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar nações. Mateus 28, 19 e 20. Esse foi o mandamento do Senhor Jesus, né, depois que ele ressuscitou. No mundo, ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. E como esses povos ouvirão se não há quem pregue? Né? Romanos 10, 14 fala a respeito disso. Existem línguas que ainda não existe tradução da Bíblia, né? E é importante que isso aconteça para que essas pessoas possam ser evangelizadas, para que elas escutem a palavra de Deus na sua própria língua, na sua língua materna. Então nós precisamos trabalhar, né, para que realmente a pregação do evangelho chegue a todos. E o Espírito Santo continua chamando homens e mulheres para essa obra. E cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Então, nós somos colaboradores da obra missionária e a gente tem que assumir essa missão e esse chamado do Senhor. E eu vou ler a conclusão que diz assim: a missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje, o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento?
a gente como cristão não pode ficar acomodado, né? Nós aceitamos Jesus, nós estamos às vezes numa igreja que tem muitas pessoas, e aí às vezes a gente tem a falsa impressão de que todos já ouviram falar da mensagem do evangelho, que aqueles que não aceitaram foi porque não quiseram, e na verdade não é bem assim. Existem muitos povos, muitas pessoas que ainda não foram alcançadas, muitas pessoas que não ouviram falar de Jesus, muitas pessoas que não conhecem a mensagem do Evangelho, inclusive na cidade onde nós moramos. Então cabe a nós se dispor para fazer a obra de Deus, para sermos missionários onde nós estivermos. Amém? Então, nesse trimestre, nós vamos estudar a respeito da Igreja dos Gentios. Com certeza vai ser um trimestre, né, de muito aprendizado, onde o Espírito Santo vai falar conosco, né? Basta a gente abrir o nosso coração. Amém? Então, essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.